Muito obrigado a você que segue com a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nosso Band Eleições chegando para falar um pouco mais sobre o processo democrático de 2024, com destaque para as eleições municipais na cidade de Indaiatuba. Nós estamos ouvindo as propostas, as ideias dos pré-candidatos à prefeitura da cidade. E hoje, nosso convidado presente aqui no Complexo de Comunicação, João Jorge Saad, nos estúdios da Rádio Bandeirantes, em transmissão também na tela da Band, é o deputado federal pelo Podemos, pré-candidato pelo partido, Bruno Ganem, a quem agradecemos pela presença, por aceitar o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte, nosso espectador. Um prazer recebê-lo aqui, deputado. Um bom dia para o senhor. Bom dia, o prazer é todo meu. Quero parabenizar a iniciativa, a gente tem acompanhado, né, essa cobertura da Band e realmente é muito importante para o cidadão, para que possa realmente tomar uma decisão consciente, uma decisão que vai dar um rumo bacana para o seu município. Candidato, antes de entrarmos nas propostas para Indaiatuba em si, o senhor tem um mandato de cerca de 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, como deputado federal. Gostaria que o senhor fizesse um balanço do trabalho realizado nesse período, de quais foram os principais projetos que o senhor conseguiu colocar em prática e quais projetos que o senhor ainda não teve tempo ou não teve condições dentro do cenário político de avançar também em Brasília. Brasília realmente é um centro fundamental quando a gente fala na política, quando fala nas decisões em relação aos municípios, inclusive, e a gente vivenciou tudo isso, eu, meu grupo, e nós percebemos o seguinte: lá existe um caminho para você resolver coisas bastante grandiosas, né? Sempre o caminho do diálogo, e a partir disso a gente conseguiu vitórias importantes, um exemplo, desde questões relacionadas aos nossos temas, né, que é causa animal, as neurodivergências, até questões regionais. A parte de recursos é muito importante quando a gente fala no aspecto regional, e nós conseguimos viabilizar recursos importantes, especialmente para a saúde de Indaiatuba, mas também para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar. Nós já viabilizamos, eu junto com os nossos deputados estaduais do nosso grupo, Ricardo França e Clarice Ganem, já viabilizamos tudo que é necessário do ponto de vista de recurso financeiro para a construção de uma nova sede do Corpo de Bombeiros de Indaiatuba e também de uma nova sede da Polícia Militar. O recurso já foi passado para a Secretaria Estadual de Segurança Pública e a Secretaria está pronta para iniciar as obras assim que for liberado o terreno. Eu considero esse um aspecto fundamental. Somado a isso, mais de 10 milhões que nós conquistamos para o AOC, para equipamentos do Hospital AOC, que é tão importante para o nosso município. A gente sabe da demanda enorme em relação à saúde, e a gente busca também ter uma atuação bastante forte nas comissões, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Relações Exteriores, eu também fiz parte, Comissão de Viação e Transporte. Tenho sido relator de dezenas de projetos, até por conta disso fui premiado pela atuação parlamentar e do ponto de vista, inclusive, legislativo, que eu gosto bastante de legislar, Parlamentar 5 Estrelas, Congresso em Foco, enfim, foram uma série de ações que a gente acabou tendo esse reconhecimento e, claro, que mostra que a gente tem aí e aí eu falo a gente sempre porque tudo é um grupo, tudo é uma unidade que gera o resultado, e eu fico muito feliz com o time que a gente conseguiu formar. Candidato, essa será a sua terceira disputa como candidato a prefeito. Em 2016, por muito pouco, o senhor não venceu a eleição. Em 2020, a diferença foi um pouco maior na vitória na reeleição do então candidato Nilson Gaspar. O que mudou de lá para cá, além do seu candidato, do seu concorrente? E o cenário político no Brasil mudou muito. Isso, de alguma forma, deve interferir também numa eleição municipal em Indaiatuba? Indaiatuba segue uma lógica um pouco paralela em relação ao país. A gente tem um grupo político que está no poder há bastante tempo, desde 1996, esse grupo está no comando da cidade, e o nosso grupo foi se constituindo, se fortalecendo a cada dia de uma maneira bastante
consistente, de maneira bastante, vamos dizer assim, passos firmes e sem aquela coisa explosiva, né? De uma maneira muito estruturada. E eu vejo a realidade da cidade seguindo muito essa lógica, até porque o cidadão de Indaiatuba, o eleitor de Indaiatuba, é um eleitor que eu considero muito qualificado na questão do voto. Ele realmente tem uma visão que conduz a nossa cidade, né? E eu acredito sempre que quem faz uma determinada região, determinado município, país, enfim, evoluir, é o eleitor. O eleitor escolhe o bom gestor. E a gente tem nessa caminhada conseguido acumular uma força. A reeleição a gente sabe que é um processo extremamente difícil, é muito natural dentro, principalmente de municípios que têm recurso, como é o caso de Indaiatuba, que é uma cidade bastante rica. A reeleição ela é meio que natural. Agora, sempre que a gente tem uma mudança, a gente de nome, né, a gente tem um processo muito rico na cidade. Em 2016 foi uma eleição bastante intensa, né, e foi uma diferença mínima, não chegou a 2% de diferença entre eu e o prefeito que foi eleito. E de lá para cá a gente evoluiu bastante enquanto grupo, e eu, como também político, né, fui, depois de ser vereador 2 mandatos, deputado estadual, deputado federal. Na época, nós não tínhamos aí um apoio, né, de parlamentares estaduais, federais. Hoje nós temos no grupo 2 deputados estaduais, né, Clarice Ganem e Ricardo França. Temos o apoio da Renata Abreu, que também é deputada federal, presidente nacional do Podemos. Temos o apoio do Republicanos, né, o partido do governador. Então, nós evoluímos enquanto grupo. Evoluímos em termos de maturidade e de visão, mas também em termos de força. E essa força ela é necessária, no fim das contas, para resolver problemas. Lá na frente, né, à frente da gestão, no fim das contas, a gente tem que saber que porta bater e como bater para resolver os problemas. Isso envolve, sim, ter força política. E hoje a gente conquistou isso de uma maneira muito planejada, de uma maneira muito organizada, e sinto que o cidadão de Indaiatuba tem percebido isso, percebido essa evolução, percebido que é um rumo importante, respeitando tudo que foi feito de bom pelo grupo, né, pelo grupo que está hoje, mas entendendo que a cidade precisa de uma energia nova, de uma gestão que venha aí com respeito ao que está funcionando, mas também com toda a liberdade, toda a independência para colocar o dedo em algumas feridas, em alguns problemas crônicos que a nossa cidade tem. Nós estamos conversando com o Bruno Ganem, deputado federal, pré-candidato à Prefeitura de Indaiatuba pelo Podemos. Já que o senhor tocou no assunto, quais são as primeiras feridas que seriam tocadas se o senhor for eleito prefeito de Indaiatuba? A principal, sem dúvida alguma, é a saúde. E quando eu falo saúde, é de uma forma ampla, tanto a saúde pública quanto a privada, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em trazer empresas para a cidade, né, a gente lembra sempre que uma gestão atuante ela consegue atrair empresas. Mas quando a gente fala de estrutura hospitalar, às vezes a gente esquece que a lógica é parecida. E existe sim uma relação que é empírica. Se percebe que cidades que têm uma estrutura de saúde privada superior, a pública acaba acompanhando também, né? Você acaba atraindo, inclusive, excelentes profissionais, retendo os excelentes profissionais que também já estão num determinado local. E no caso da cidade de Indaiatuba em relação à saúde, a cidade cresceu muito, evoluiu muito, mas a parte da saúde não evoluiu nem na questão pública e pouco na questão privada. Nós queremos potencializar isso. Nós temos no nosso projeto o desenvolvimento de um complexo hospitalar público, né, onde a gente tenha realmente um novo hospital. Também nesse mesmo complexo hospitalar, um centro oncológico. A parte cardiológica de Indaiatuba precisa evoluir bastante, bastante mesmo. Tem situações que às vezes a gente não vê, mas que são muito sérias. Hoje, a forma que a gente trata a questão do infarto em Indaiatuba, por exemplo, é um protocolo que é válido, mas é válido para cidades pobres, para cidades distantes de grandes centros, e a gente poderia ter um protocolo diferente que toda a nossa região, né, as principais cidades utilizam, né, da angioplastia de resgate, e ter uma taxa de mortes, por exemplo, 6 vezes menor, com investimento bastante reduzido, e que, inclusive, seria totalmente factível você
colocando a coisa para funcionar, você até ir atrás para trazer esse recurso, fazer um convênio junto ao Ministério da Saúde. Num primeiro momento é por recurso próprio que a cidade tem, mas ao mesmo tempo, num médio e longo prazo, você consegue até atrair esse recurso via Ministério da Saúde e salvar vidas, né? A cada 6 pessoas que morrem de infarto em Indaiatuba, 5 poderiam não ter morrido. Fora a questão da fila da saúde, que ela é uma verdadeira vergonha, né? A gente vê pessoas esperando assim, chega a passar de 1 ano esperando um procedimento, uma cirurgia, um exame, e é muito triste quando as pessoas chegam no médico depois de um exame que demorou bastante, o médico fala, olha, agora passou muito tempo, né? O seu problema, a sua doença evoluiu. Isso é triste e recorrente na cidade. E veja, não tem nada que justifique isso, senão uma desorganização. A cidade cresceu, a estrutura precisa crescer. A gente vai trabalhar no sentido de ampliar essa estrutura, mas também é fundamental que a gente tenha uma ação de curto prazo, que serão os mutirões. Então a gente vai entrar já com mutirões, fazendo parceria com o privado, para a gente poder zerar essas filas, e no paralelo a gente vem trazendo a estrutura. A saúde é, sem dúvida alguma, o principal problema, a principal ferida, né? E a gente precisa quebrar ali um contexto que se criou em relação à saúde. Também temos situações relacionadas à mobilidade urbana, ao trânsito. A gente vê que o trânsito em Indaiatuba ainda segue uma lógica muito amadora, muito pouco técnica e muito, às vezes, até de pitacos políticos. E, no fim das contas, a população sofre bastante com isso, porque a cidade evoluiu, não dá mais para resolver problemas de trânsito com o guardanapo do boteco. Você tem que ter especialistas na área, e o nosso grupo tem especialistas na área, e a gente quer bastante mexer nessa questão também em relação à mobilidade. Temos uma situação bastante séria também em relação habitacional. Hoje as pessoas gastam mais do que 30% da sua renda com habitação, com aluguel, e isso demonstra que algo está errado, né? Algo que é um indicador que mostra que a gente precisa também fomentar, potencializar a questão do acesso à habitação. Isso para citar só alguns pontos. Tem outras feridas aí também, que ao longo do tempo a gente vai poder comentar. Nós conversamos com Bruno Ganem, deputado federal pelo Podemos, pré-candidato à prefeitura de Indaiatuba, por conta da lei eleitoral, da força do relógio, que faz muita diferença nesse período eleitoral. Alguns assuntos nós vamos tratar ao longo do período também de campanha, com outras entrevistas e em outras oportunidades, com o pré-candidato, a quem agradecemos por estar presente aqui no nosso estúdio, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Fique à vontade. 30 segundos para as considerações finais, candidato. Quero convidar a população a acompanhar o nosso plano de governo. Nosso plano foi desenvolvido com especialistas em diversas áreas. Ficou realmente muito bacana e é muito importante a participação de todos. Nosso trabalho sempre foi junto à população, nas ruas, nos semáforos, e assim seguirá. E eu convido você a participar da melhoria de Indaiatuba e mais uma vez agradecer a oportunidade. Nós aqui agradecemos ao pré-candidato Bruno Ganem com a nossa série de entrevistas aqui dentro do projeto Band Eleições.